Quando eu era criança, meu pai acordava, ia tomar banho, depois ligava o rádio, ouvia as programações matinais, ouvia as notícias, ia preparando o seu café, comia, e assim que ele estava pronto, saía para pegar o trem e ir para o trabalho. Quando escurecia, ele voltava, tomava novamente outro banho, sentava na sala, ligava a TV e ficava assistindo TV até a hora de dormir. Hoje, em algum lugar do mundo, um jovem acorda, passa a mão do lado da cama, ué, cadê? Achei. Pega o celular, rola a barrinha, alguma notificação? Não. Vai pro Instagram, vê o que tá rolando lá. Aí vai pro Twitter, vê se tem alguma coisa de melhor lá também, mas não acha muita coisa. Depois desse ficar vai e vem, ele cansa e resolve levantar. Então, vai, escova os dentes, toma seu banho, volta pra cozinha, começa a preparar seu café, dá mais uma olhadinha no Instagram, rola pra lá e pra cá, opa, uma notificação, responde mais mensagens, senta pra tomar o seu café e aproveita pra terminar de assistir o vídeo que estava assistindo ontem à noite. Ri mais um pouco, era um vídeo engraçado. Então ele termina seu café, pega seus fones, pega sua bolsa, bota uma musiquinha e vai pro trabalho. Chegando no trabalho, se ele conseguir, ele ouve mais um pouquinho de música. E também rola mais um pouquinho no Instagram, principalmente se o chefe não estiver por perto. Ele sai, vai pegar condição e aproveita para ver um episódio da sua série no caminho para casa, até finalmente ele chegar em casa e poder finalmente mexer mais um pouco no celular. Por que precisamos cada vez mais ser estimulados constantemente? A situação humana tem sido um retrato de uma epidemia do entretenimento. E dessa epidemia se desenvolve um papel de refém. E de dentro desse papel de refém, nós nos questionamos: será que tem saída? E esses são os pontos que eu quero trazer aqui nesse vídeo. E se você acha que eu vou falar de dopamina, ou jejum de dopamina, esquece. Inclusive já tem uns ótimos vídeos no YouTube abordando o tema. Só toma cuidado que existe um certo engano por trás da ideia do jejum de dopamina. A dopamina é sim um dos fatores responsáveis por esse processo. Mas eu quero abordar ele por uma perspectiva diferente, que foi como eu passei a entender essa situação. Que foi através da relação humana com o entretenimento e como ele se alastrou agressivamente em nossas vidas. O entretenimento faz parte da vida humana desde os primórdios. Nós buscamos eles pelos mais diversos motivos. Diversão, conexão social, aprendizado, fuga da realidade, até envolvimento emocional. E nada impede de ser mais de um motivo ao mesmo tempo. E como qualquer coisa que faz parte da vida humana, ele tem uma função e ele cumpre ela numa hora e num local adequado. Coisa que perdemos a noção completamente nos últimos anos. Se você passa o dia inteiro comendo, você resolve o problema da fome. Mas em compensação, cria toda uma outra porção de problemas de saúde por conta do excesso de comida. Se você passa o dia inteiro transando, você resolve um impulso sexual temporariamente. Mas em compensação, você passa o resto do dia sem energia e não consegue fazer nada de produtivo em nenhuma das outras áreas da sua vida. E uma outra observação extra: se você acha que estudar e consumir conteúdo educativo não é entretenimento porque você está aprendendo, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Você está só se distraindo com o acúmulo de conhecimento. Se para transar e comer tem hora, por que você acha que preencher cada espaço do seu dia com entretenimento vai te fazer bem? Eu ia até falar alguma coisa, mas eu vou ficar em silêncio para você ter um tempo para refletir. Lá no passado, bem atrás, o entretenimento acontecia em momentos de contar histórias, celebrações, jogos. É muito interessante como tinha um fator social muito forte nessas primeiras formas de entretenimento. Ele é parte da nossa história. Eu até diria parte da nossa natureza. As limitações tecnológicas da época faziam com que o entretenimento ficasse restrito a um espaço bem delimitado. Quer você fosse assistir uma peça de teatro, jogar um jogo ou sentar em volta da fogueira para contar história, você tinha que parar tudo que você estava fazendo para ter esse momento. E com o passar dos anos, o horário do trabalho, o horário do descanso, o horário do entretenimento foi ficando cada vez mais indistinguível. Meu pai mesmo, no seu primeiro emprego, quando ele era mais novo, ele poderia ouvir o rádio em casa antes de sair para trabalhar. Mas no momento que ele botasse o pé para fora de casa, ele tinha que lidar com os próprios pensamentos. Tudo bem, vamos ser justos que nessa época já existia jornal e livro para poder ir se distraindo no meio do percurso. Mas você consegue perceber como há 50 anos atrás, apesar de existir a busca humana por entretenimento, o contexto da época propiciava uma relação um pouco mais distante desses estímulos. Quando avançamos no tempo,
você vai percebendo esse alastramento dessa epidemia do entretenimento no nosso dia a dia. E não foi só o entretenimento que foi se tornando mais acessível, mas a nossa recepção a ele que foi se tornando cada vez mais disponível também. Cultivamos o hábito de nos entreter com esses estímulos. Agora, a qualquer momento que não tenha, no mínimo, esse entretenimento, se tornam chatices torturantes. Até mesmo momentos que aproveitávamos perfeitamente sem nada disso. Como foi que nos tornamos reféns dessa situação? Querendo ou não, é isso que somos. Somos reféns da indústria do entretenimento. E eu não falo só de hoje em dia, porque esse é um papel que tem sido herdado religiosamente de geração em geração. Mesmo meu pai, que tinha o hábito de ir para o trabalho ouvindo seus próprios pensamentos, essa foi uma escolha derivada do contexto da sua época. Uma vez que, mesmo à sua própria maneira, ele se entregava ao entretenimento assim que podia. Como eu descrevi no início, quando chegava do trabalho, ligava a TV e ficava assistindo até a hora que ia dormir. Me parece que desde que a tecnologia do entretenimento foram entrando em nossas casas, foi se estabelecendo essa posição de refém. Hoje, no seu ápice, elas não estão só em nossas casas, estão em nossas mãos. Constantemente acessível para você poder masturbar sua mente infinitamente de qualquer lugar. Trabalhando ou desocupado, acordado ou dormindo, sozinho ou acompanhado. Não seria essa a vida ideal? Por que dar uma caminhada sem graça, quando você pode dar a mesma caminhada ouvindo sua música predileta, respondendo seus amigos e vendo o que tem de novo no mundo? Você não precisa de tempo vago. Você só precisa de mais estímulos. Já que, se isso é algo que você deseja, é porque isso vai te fazer bem. Não ignore as suas vontades. Elas existem para serem saciadas. Será que essa é a mensagem que vem da indústria do entretenimento ou vem da natureza humana? Eu me referi a nós como reféns da indústria do entretenimento, mas no fundo, nós somos reféns de nós mesmos. Nós fomos enganados pelos nossos próprios impulsos. Já que essa busca por entretenimento da natureza humana existe bem antes dessa indústria se estabelecer. O que antes buscávamos em momentos juntos de celebração e confraternização, hoje encontramos em frente de uma tela grande enquanto rebolamos o queixo com alguma comida gordurosa e na outra mão seguramos uma tela menor, já que quanto mais nós damos, mais o nosso corpo pede. Se você buscar entender a natureza do vício, você vai ver como no âmago nós somos reféns de nós mesmos. Como eu disse anteriormente, se você deseja algo, é porque isso vai te fazer bem. Não ignore seus desejos. Eles existem para serem saciados. Nós vivemos com essa filosofia dentro de nós. Na teoria, ninguém vive como se acreditasse que precisa de fazer cada desejo que surge em sua mente. No fundo, a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Entretanto, na hora da tomada de decisão, entre sair com seus amigos e terminar o trabalho, seguir o seu plano alimentar e pedir uma pizza, nós nos debruçamos sobre essa filosofia como se ela fosse uma verdade transcendental, para depois se arrepender e repetir o processo todo novamente como se fosse a primeira vez. Esse estado corriqueiro que a maioria das pessoas se encontram não é reflexo de uma indústria maligna que manipula as pessoas. A indústria que é um reflexo das pessoas. Pensa na Globo. Todo mundo já ouviu uma vez na vida como a Globo manipula a população botando coisas na novela para mudar a opinião pública. O que essas pessoas não levam em conta é quantas novelas já não foram mudadas no meio do caminho porque a audiência não gostava de um personagem. Se as pessoas deixam de assistir, a Globo perde audiência. Sem audiência, ela perde o dinheiro das propagandas. Sem o dinheiro das propagandas, ela não paga as contas. A Globo, como empresa, é refém do desejo humano. Assim como toda a indústria do entretenimento é refém desse mesmo desejo. Você acha que se as pessoas não pagassem para assistir filme de super-herói, teria filme de super-herói no cinema? Vamos lá, eu não estou falando que a indústria do entretenimento é uma pobre coitada nisso tudo. O que eu estou enfatizando é que ela não é a origem dessa situação. E nem nós, como indivíduos, também somos. Tudo isso começou há milhares de anos atrás pela seleção natural que nossos genes atravessaram e fizéssemos com que hoje nós tenhamos certas características. O que essa indústria fez foi entender que características são essas e como servir elas. Eu não sei se você sabe, mas todas essas indústrias de tecnologias, tipo Google, Meta, TikTok, têm um time
só de psicólogo e neurocientista para analisar o comportamento do usuário e melhorar a plataforma para que as pessoas passem mais tempo ali. Eu não sei onde foi que eu ouvi que os únicos setores que chamam seus clientes de usuários é o narcotráfico e as empresas de software. Eu não sei o quanto isso é verídico, mas convenhamos que é uma coincidência intrigante. E por isso que eu acho que é importante entendermos a natureza do vício e da mente humana, para que não acabamos arrastados cegamente pelos nossos impulsos. Eu não sei se tem outras formas de se livrar dessa situação. Para mim, isso foi o que me ajudou. Entender como eu reajo às coisas, a certas coisas ao meu redor, me deu parâmetro para entender como eu posso manipular o meu ambiente de forma que eu não me coloque na posição de refém de mim mesmo. E eu não acho que seja uma fórmula mágica para salvar todas as pessoas. Então, o que você pode fazer? Superando o impulso de apontar o culpado pela circunstância, fica claro como não tem nem vilões e nem mocinhos nessa história. Só existe quem entende e quem é ignorante a respeito da condição humana. A indústria do entretenimento quer satisfazer os meus desejos. E se eu estiver alinhado com a satisfação dos meus desejos, bingo! Cruzamento de interesses. No momento que uma das partes não estiver mais interessada, ela dá o fora. Precisamos nos concentrar na parte do problema em que temos o mínimo de controle. Para mim é muito semelhante como se fossem dois espelhos, um virado para o outro. E no momento que eles estão se encarando, eles projetam um reflexo infinito um dentro do outro. E o espelho que podemos virar para acabar com essa projeção infinita do reflexo que parece que prende um dentro do outro é a parte onde precisamos dar nossa atenção. É a parte que podemos controlar. E ela são as nossas emoções. Como eu citei anteriormente, os vários motivos pelos quais buscamos entretenimento, me parece que a fuga da realidade é um dos grandes hoje em dia. Sempre que eu estava incomodado, desconfortável, meu cérebro buscava uma forma de gratificação fácil para me livrar desse estado. Eu acho fascinante perceber como no meu trabalho, quando eu chego na hora que eu percebo que eu tenho que fazer algo trabalhoso, que vai demandar esforço, ou eu tenho que tomar uma decisão chata que vai demandar energia, na mesma hora meu cérebro lembra de checar o celular para ver o que está rolando. Fuga da realidade. Se não entendemos como é a força dessas emoções e não temos consciência da influência que ela tem sobre nossas ações, ficamos presos nesse ciclo, porque sempre vai haver incômodos. E sua mente vai sempre buscar uma solução fácil para eles. Se existe uma salvação para essa situação, ela depende de você para ser real. Eu não pretendia com esse vídeo oferecer uma cura para essa condição, mas ao menos eu gostaria que ele fosse uma faísca para a sua busca por ela. Meditação, tirar o celular de perto, dar um tempo da vida digital, ou passar a encarar a vida, independente do que ela esteja oferecendo, seja confortável ou não, são apenas alternativas. Não existe uma salvação universal e fácil para todos. Tudo que eu posso oferecer é a minha perspectiva. E sabendo do valor que isso teve na minha vida, acreditar no valor que isso pode ter para você. Só você vai mudar essa situação. E para isso você vai precisar localizar um interesse genuíno por você, como eu falei nesse vídeo, que é diferente do interesse que as pessoas imaginam, que é saber os seus gostos e a sua rotina. Você é muito mais do que isso. E nessa jornada, você vai errar. Você precisa errar. Mas se estiver disposto a encontrar, você vai achar. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.